Bom dia para você que sempre acompanha o nosso programa Diário da Cidade. Eu estou tendo prazer, mesmo fora de hora, né, recebendo alguns amigos. E a gente sabe que o programa da gente tem levado informações políticas para o povo de Nazaré e para a região. E eu estou tendo o prazer aqui de receber o presidente do CIPOL, que é o Sindicato Policial Civil de Pernambuco, e também estou recebendo o advogado Gesualdo Campos. Sobrenome é... Depois a gente fala com ele sobre isso. Mas eu queria começar primeiro com o nosso amigo Áureo Cirneiro, que, se não é filho de Nazaré, a família é de Nazaré e a família é conhecida. Muito bom dia, seja bem-vindo ao programa Diário da Cidade. Bom dia companheiro, bom dia a Rádio Alternativa, a todos os ouvintes da Rádio Alternativa de Nazaré. Eu sou de Vicência, filho de Vicência, criado em Vicência, mas muitos familiares aqui em Nazaré. Meu pai, por exemplo, é daqui, a família Cirneiro é justamente daqui de Nazaré, tem vários primos, vários familiares aqui. Meu pai é autor do hino de Nazaré, da música do hino de Nazaré. Minha infância, juventude foi também aqui em Nazaré da Mata. Me sinto um nazareno. E minha trajetória política sindical foi através dos sindicatos policiais civis de Pernambuco, desde 2011 que a gente está nessa luta grande lá no sindicato. Como presidente eu estou desde 2014, fui reeleito agora com 88% dos votos dos policiais civis para reconduzir por mais 3 anos a luta dos policiais civis. A gente tem feito uma luta no estado muito ampla. Além de luta por segurança pública, a gente tem defendido a pauta de outros trabalhadores, como rodoviários, professores, pessoal da saúde, agentes ressocializadores, um amplo leque de categorias que tem solicitado nosso apoio, e a gente tem feito justamente essa luta, principalmente contra o retrocesso que está aí tomando conta das instituições políticas brasileiras. A gente tem feito essa luta grande no Recife e em todo o estado. Áureo, você tocou num ponto aqui que também está causando muito transtorno, muita preocupação com a população da Nazaré da Mata. Estava conversando em off com vocês, com uma população com 36 mil habitantes, a gente não tem como fazer segurança com 2 policiais numa viatura e um policial às vezes na delegacia aqui de polícia na Nazaré da Mata. Você, como presidente do sindicato, do lado de lá, da segurança, como é que você vê? É impossível a gente não falar da política na questão de segurança de Pernambuco hoje. Como é que você vê essa situação de segurança? Como é que você vê a atuação do governador de Pernambuco? Quando eu falo de segurança, não tem dado condições a você, porque às vezes as pessoas que não entendem, não leem, não escutam, a culpa é da polícia. E não é bem assim. Como é que você, como presidente do sindicato, está vendo essa gestão pública de Paulo Câmara a respeito da segurança de Pernambuco? Porque ele diz que está no controle. Não sei onde é o controle dele, mas ele diz que está no controle. Pois é, segurança pública é um serviço essencial, inclusive para a gente desenvolver as outras atividades, trabalhar, lazer. Você tem que ter um mínimo de segurança pública. E a gente tem, desde que a gente assumiu o CIPOL, a gente tem feito essas críticas na nova condução do Pacto pela Vida. O Pacto pela Vida, que vinha bem até 2013 e começou a descambar de 2013 para aqui, e a gente já tem identificado a falta de investimento em segurança pública, a falta de comando do governador do estado, com a morte do Eduardo Campos, e também quando Eduardo Campos saiu do governo para alçar aí candidato à presidência da República, a gente sentiu que a coisa desandou. Primeiro por falta de investimento, segundo por falta de comando da segurança pública no estado. E a gente, desde 2014, tem feito essas críticas reiteradas. Se continuar aí sem investimentos, a segurança pública vai entrar em colapso. E não deu outra. Essa falta de efetivo, por exemplo, é em toda a cidade de Pernambuco, até na região metropolitana, a gente tem denunciado isso. Inclusive o último concurso, 2016, foi justamente um acordo que a gente fez em 2015, da campanha salarial 2015. A gente saiu com um percentual de aumento muito pequeno, mas saímos com o acordo para se abrir o concurso público. Então o governo cumpriu o acordo, mas também foi muito tarde o chamamento do pessoal. Nós estamos trabalhando, companheiro, para você
que não tem uma ideia de percentual, a gente está trabalhando com menos de 50% do efetivo necessário para investigar os crimes no nosso estado. Nós deveríamos ter, no próprio documento, no decreto do governador Eduardo Campos, quando implementou o Pacto pela Vida, 10.400 policiais civis. Nós temos 4.800 policiais civis. Né? Tá complicado. É um absurdo, não é? Por isso que as delegacias à noite, finais de semana, feriado, estão tudo fechadas. Por isso você vai na delegacia agora, de dia, só tem um policial atendendo. Né? Faltou investimento no efetivo, faltou também investimento nas estruturas das delegacias, né? Por tudo isso, né? E também a falta de políticas sociais de prevenção ao crime, que não tem no nosso estado. Você não vê um programa preventivo contra a violência relevante aqui no estado de Pernambuco. Não vê. Se você pensar aqui, a gente não tem em mente nenhum programa. Tem um programa muito bom no governo Eduardo chamado Atitude, que era de prevenção ao consumo de droga. O programa está esvaziado, Jesus. O programa está esvaziado porque não deram andamento, como não deram andamento ao Pacto pela Vida. Então, devido a toda essa falta de gerenciamento, falta de comando do próprio governador do estado, está aí a crise. Pernambuco está submetido a uma crise a maior da existência do estado de Pernambuco. Pernambuco esse ano vai ter o ano mais violento do século. Nós vamos chegar perto, Gesualdo e companheiro, a 1% dos homicídios do mundo. Veja que isso é um absurdo. 10% dos homicídios nacionais vão estar aqui em Pernambuco. Então, a falta de política para se combater os homicídios, né? E a gente tem feito essas críticas reiteradas. Agora o governador botou uma propaganda na televisão que diz que não, aumentou a violência em todo o Brasil. Sim, a gente concorda, justamente pela desigualdade social, por falta de políticas públicas do governo federal, né, de combate à violência, à crise econômica. Mas Pernambuco, o aumento foi absurdamente muito maior do que a federação. Estamos num estado de guerra. Parece que a gente está vivendo uma guerra civil. Mais de 5.000 homicídios. Vamos chegar em dezembro com 5.500 homicídios. Nunca teve tantos homicídios aqui em Pernambuco. Né? Inclusive ontem, né, a gente foi para o enterro de um policial militar. Né? Está morrendo muitos policiais nesse enfrentamento a violência aqui no estado de Pernambuco. Você tocou num assunto policial que morreu e eu fiz um comentário aqui, fui criticado por isso, né? Porque eu culpei, entre aspas, o governo do estado, que pega um policial com curso, mas sem experiência de rua, de uma zona de guerra, que é o que Pernambuco é hoje, e coloca na rua. Tem informações que a arma do garoto, do policial, não disparou. É outra coisa absurda. Os policiais estão indo para a rua com sucata, e quando não é sucata é uma arma com defeito. E o sindicato também tá atento a isso também. Pois é, colocaram 3 policiais sem experiência numa zona, uma das mais violentas do estado de Pernambuco e, consequentemente, uma das mais violentas zonas, região do Brasil, que é Jaboatão. É conhecido como uma região de muitos problemas e muita violência. Aí coloca 3 policiais recém-saídos da academia, com a arma que está dando defeito. A gente já denunciou através do advogado Gesualdo Campos essa arma nós denunciamos à SDS, mandamos ofício ao Instituto de Criminalística para fazer a perícia. Foi negado pelo governo, pela gestora lá que é governo, né? Como também a gente levou o conhecimento ao Ministério Público pedindo para que se retirasse essa arma da OBS, que está apresentando muito defeito. Tem policial civil e vários já foram alvejados em troca de tiros com os bandidos, foram alvejados. Policiais quase morreram com essas armas. Outro perdeu o dedo porque a arma disparou por ela mesma, com defeito. Então essa arma tem muito defeito e a gente denunciou essa situação já ao governo do estado. Infelizmente não há um diálogo com o governo do estado, das entidades classistas, nem da sociedade civil. Acho que uma coisa que é fundamental é o diálogo, e esse governo, infelizmente, é avesso à questão do diálogo, da conversa, da reunião. E isso é uma coisa que é fundamental, não só no Estado Democrático de Direito, como também para a gente
chegar a discutir os problemas e resolver os problemas da segurança pública. O problema da segurança pública não vai cair uma receita do céu para se resolver, não. Ou você chama a sociedade civil, as entidades classistas e debater o problema para se chegar a uma solução, ou isso vai continuar de mal a pior. E esse governo, infelizmente, é avesso ao diálogo, não quer dialogar com ninguém, por isso que está aí a segurança pública do jeito que está. Áureo, eu vou fazer só uma última pergunta da questão da segurança, que é o seu sindicato aí, o sindicato dos policiais civis, para a gente entrar numa questão que colabora com isso tudo que a gente está falando aqui, que é a questão da política. Mas eu queria saber de você, como é que você vê uma delegacia, eu vou dar um exemplo da minha cidade, Nazaré da Mata. Nós temos a delegacia de polícia aqui, que ela abrange várias cidades, ou seja, tem uma ocorrência em Vicência, mataram lá, ou pegaram o cara em flagrante, traz para cá. Eu fico preocupado, na hora que o policial sai de lá com esse bandido, com esse malandro, traz para a delegacia lá, a cidade lá fica descoberta. Eu acho isso um absurdo. Tem hora que a gente passa ali na frente da delegacia, tem 3, 4 viaturas, aí eu vou olhando para as placas, Carpina, não sei o quê, porque a regional, seccional, seja lá o que for, é aqui na Nazaré da Mata. Então eu acho isso, que quando chega aqui, tem um escrivão, um soldado, um agente lá, para fazer lavar o boletim da ocorrência. Como é que você vê essa situação? No meu tempo, em 2013, que eu entrei na polícia, né, as delegacias à noite eram todas abertas. Então quando você tinha, por exemplo, crime de menor potencial ofensivo, como o TCO, uma briga de vizinho, tal. Bebo perto do banco. A gente levava para a delegacia, e lá na delegacia de cada município já fazia o TCO, tal, já liberava a PM ficava na cidade mesmo. Hoje, ao invés da gente ter melhorado o sistema de segurança pública, não, piorou a situação. As delegacias, todas aqui, são fechadas à noite, finais de semana e feriado. Isso está implicando o quê? A polícia militar tem que trazer até aqui em Nazaré, é outra crítica nossa, só um plantão aqui, sobrecarregando os policiais que trabalham aí no plantão de Nazaré. Né? Na nossa opinião, como sindicato, nós deveríamos ter no mínimo 3 plantões. Um em Carpina, para atender aquela região, Lagoa do Carmo, Paudalho, que é uma região também que tem muita demanda. Carpina, Lagoa do Carmo, Paudalho e Lagoa de Itaenga, como Tracunhaém também. E aqui em Nazaré deveria pegar Buenos Aires, Vicência, Aliança e até Timbaúba, Macaparana e Goiânia também. Deveria ter no mínimo 3 plantões. É uma coisa desumana você colocar um policial para atender 17 cidades. E é muita burocracia. E são 2 policiais, um escrivão e um agente, para atender 17 cidades. É uma coisa que é uma falta de sensibilidade grande do governo, por isso que está a segurança desse jeito. Então, para você ter uma ideia, é uma coisa absurda, um plantão aqui. E antigamente tinha um plantão em Goiânia. Esse plantão foi fechado por falta de efetivo. Só tem Nazaré aqui para atender 17 cidades. Muito bem. Então, a gente conversou com o presidente do sindicato. Eu vou botar agora o doutor na conversa, porque a gente vai falar agora um pouco de política. Que às vezes o policial não pode mudar essa situação da violência. Talvez o delegado não possa mudar, o presidente do sindicato não possa mudar, mas o político pode. O político pode, porque é o político que vai votar ali as leis. É o político que vai ter a oportunidade de discutir com seus pares a mudança da lei, ou a execução dela. Eu disse hoje, no encontro com a promotoria, de que o Brasil não precisa de mais nenhuma lei. Basta cumprir as que já estão aí. Ou tocar fogo na Constituição brasileira e abrirmos para a Bíblia. 2 mandamentos que resolveriam o problema do Brasil: não matar e não roubar. Se a gente cumprisse esses 2, a gente teria resolvido. Mas eu quero me apegar a Pernambuco. Eu acompanho jornais por conta do programa, eu acompanho. E estamos um movimento aí, onde vários partidos políticos se juntaram, fizeram uma audiência aí, um encontro, demonstrando uma oposição direta ao governo do Estado, à reeleição do PRE, que já é pré-candidato também, Paulo Câmara. Primeiro eu queria saber de vocês. Vocês estão hoje participando de algum partido político? Que partido é esse? Que história tem esse partido? E qual é o envolvimento deles com os outros demais partidos? Vamos começar por... Vocês estão partindo parte de algum partido hoje? Vou começar com o doutor Gesualdo Campos. Justamente, eu acho que é importante que nesse momento da sociedade, ela passe a refletir sobre a política, porque é a política que pode mudar essa realidade.
E nós, como seres políticos, né, não podemos ficar resumidos somente na atividade meramente sindical, que é importante, que nós fazemos nossa parte lá no sindicato, por exemplo, conquistando várias vantagens, hoje a gente tem um plano de cargo dos policiais civis, que inspirou inclusive os agentes penitenciários, que todas as outras categorias viram o avanço. Por quê? Porque houve luta. Mas não pode parar nisso, porque a gente sabe que não resolve somente o problema da sociedade apenas na parte sindical. Então a gente tem que investir no sentido de modificar a forma de fazer política nesse país e aqui, especialmente nesse estado, né, infelizmente a gente está vendo aí uma nova conformação aí de uma oposição que na prática não tem nada de novo, né? Fernando, inclusive, era do PSB. Hoje, aquele grupo ali é praticamente uma geleia, né, que não tem uma apresentação de uma nova alternativa para o Estado, né? Ou tem esse grupo aí, ou Paulo Câmara, a gente vai se resumir a isso daí, né? Então, hoje, o PSOL, ele está se colocando, vai ter candidato a governador do Estado. Eu sou, inclusive, pré-candidato ao governo do Estado pelo PSOL. A gente também tem um companheiro Ivan lá que nós vamos definir na próxima semana como que vai ser essa montagem da chapa, mas é fundamental. E o companheiro Áureo a gente está colocando como candidato a deputado estadual pelo nosso partido. PSOL é Partido Socialismo e Liberdade. Socialismo e Liberdade. Eu acho que é duas coisas que não só Pernambuco está precisando, eu acho que o Brasil inteiro está precisando, o social e a liberdade. Quando eu digo liberdade, a gente fala que aquele negócio do coronelismo acabou, mas a gente ainda vê de cidades como Nazaré da Mata, né? Eu estava conversando com vocês ao off, aqui existia a Arena e o MDB, ou seja, ou você era Boca Branca ou você era Boca Preta. Mudou os partidos, mudou a sigla, mas parece que continua. Aqui a gente imperou por muito tempo, um prefeito ele ganhava e quando não era candidato dizia, bota o cachorro e é prefeito. Aqui, disse que não foi o cachorro que ele botou, foi até outro bicho que botou e ganhou, e hoje a gente vê o que acontece. Então eu tenho 47 anos aqui, vivo de política desde os 12 anos de idade. Aí o cara como? Tocando. Naquele tempo que tinha os showmícios, né? Que se contratava uma orquestra de frevo para ir tocando, para enganar o povo. Hoje eu entendo que era para enganar o povo. Porque não é fácil você ficar embaixo do palanque para ouvir certos candidatos. Alguns com uma oratória maravilhosa, que é desse que eu tenho medo, outros com um linguajar pior do que o nosso, que não acrescenta nada, a gente perdeu tempo para estar escutando. Porque é isso que muitas pessoas no Brasil hoje, não só em Nazaré, dizem de peito aberto, próximo ano eu não vou votar em ninguém. Eu até pensei isso. Eu queria que vocês concordassem comigo quando eu digo que não é esse o caminho de mudar o Brasil. Ou seja, de votar em branco, não votar, não eu vou pagar R$3,50 da multa e não vou votar. A gente precisa mudar. Agora tem essa palavra mudança, que tem que se entender, mudar para melhor. Porque mudar para o que a gente já viu, para as mesmas coisas, eu não concordo e não sei qual é o pensamento de vocês. Tem até um ditado que diz o seguinte, se você não está gostando do que você está assistindo na televisão, você tem que se levantar e mudar de canal, né? E se a gente não mudar o canal, a gente vai continuar assistindo o que a gente não quer. Então hoje, nessa sociedade aqui, especialmente aqui em Pernambuco, a gente precisa mudar a forma de fazer política. Como é que a gente muda? Fazendo o povo participar das decisões. Uma das coisas que a Áureo falou aqui, o governo do Estado, o governo Paulo Câmara não ouve a sociedade. Para você ter ideia, já faz vários anos que não tem a conferência sobre segurança pública, onde a gente poderia estar discutindo onde que tem que investir realmente para poder impedir esse caos, essa desordem que está no Estado. Né? Porque o governo do Estado gasta milhões em uma arena que hoje não serve mais quase nada, né? Só quem joga lá praticamente é o Náutico. E nem está querendo mais. E nem está querendo mais. Se o Náutico quer, quem quer, né? Foi investido milhões, né, em um sistema, por exemplo, que não está dando certo, né? Que é justamente aquela questão da BRT. Né? Se investe milhões em propaganda nesse estado. Você imagina se a gente tivesse revertido esse e mais outros recursos que a gente sabe que está sendo mal investido para poder realmente canalizar para o que é necessário nesse estado. Né? Escolas que estão em condições precárias, né? As delegacias
que hoje, por exemplo, os policiais eles precisam pagar sua própria água. A própria estrutura da polícia militar também é uma desgraceira, né? Os policiais militares vêm submetidos aí nas piores condições também. Eu tenho conversado com as entidades classistas da polícia militar, também é uma bagaceira. Os agentes penitenciários também ficam na situação do Aníbal Bruno lá, do Cotel, numa situação difícil. A segurança e o problema dos hospitais também, que é muito grave, Resolve. Os hospitais, por exemplo, né, hoje, assim como também na Polícia Civil, eram sustentados por plantões extras. Né? Quem fazia realmente o pacto pela vida ter um vigor são os policiais que eram totalmente dedicados à causa. Infelizmente, por causa da política do próprio Estado, os próprios policiais não tinham como dar mais suporte. Como é que você vai sair para a rua sem colete? Né? Sem o colete. Como é que você vai sair para a rua com uma viatura totalmente sucateada? Sem efetivo. E você ainda, quando você vai para enfrentar a criminalidade, você às vezes é levado para a corregedoria, né? Então, quer dizer, isso daí está levando com que a própria categoria se fique desmobilizada, enfraquecida. Desmotivada. Agora, por outro lado, né, é uma política que a gente está assistindo que também não está dando certo, está enxugando gelo. Você bota 10 mil na cadeia, no outro dia você vai dar mais de 10 mil. Só para você ter ideia, de 2000 para cá, para 2015, foram encarcerados nesse estado, né, eram 8.500 em 2000. Hoje são 32 mil. Então, quer dizer, não é somente encarcerar, não é só prender. Não resolve o problema. Ressocializar, não tem. Você sabe que aqueles presídios ali, quando se entra, a ociosidade, por não ter emprego também é uma universidade do crime, na verdade. Então, vocês têm que trazer outras alternativas. A Áureo falou, programa Atitude, que foi praticamente acabou no estado. Poderia levar a juventude, por exemplo, para outra perspectiva. Deixa eu só interromper o doutor, porque a minha premonição para essa eleição que se aproxima de 2018. Eu não sei se vão tirar meu programa do ar, porque estou batendo essa tecla de conhecer o currículo do candidato. Por quê? Vamos estar se desenhando Paulo Câmara dizendo que os que se agruparam contra ele são de Temer, aí para aproveitar a baixa credibilidade do presidente e o povo não votar naquele grupo, e o pessoal de lá, esse grupo que está se juntando, usar assim segurança pernambucana, ou seja, vai ser um acusando o outro, quando na verdade eu, como eleitor, eu queria ouvir proposta, eu queria ouvir o que é que o governador tem para fazer que não fez nesses 4 anos que ele passou, o que é que a oposição tem para fazer diferente do que Paulo fez, porque se ficar um acusando o outro, eu tenho sem opção para votar. Até porque o próprio PSB foi um dos autores do golpe lá. Eles foram a favor do impeachment, né? Como diria meu pai, é tudo uma panela só. Então, quer dizer, inclusive agora eles possivelmente vão estar se juntando com o PT. Então é uma grande contradição aqui, porque na verdade não existe princípio entre eles. O que existe é como a gente faz para chegar ao poder. E se chegar ao poder a todo custo. E é por isso que o Estado está desse jeito, né? Muitas secretarias são loteadas. Para você ter ideia, foi colocada a Michele, e queria colocar a Michele Collins na secretaria lá, que trata sobre direitos humanos somente por uma questão de barganhar a troca de apoio. Então é nessa situação que a gente está colocado. O Estado desse jeito e o governador está preocupado com a sua reeleição. Não está preocupado com mais nada. Mas essa questão aí, como o Guizal disse, o PSB participou do golpe, né? O palanque que se diz oposição aí, não tem nada de novo, né? Tem um Armando Monteiro que é usineiro. Inclusive eu sou de uma cidade que a família dele tem uma usina lá, que é Laranjeiras, né? Votou contra os trabalhadores, votou a favor da reforma trabalhista, a favor do congelamento da PEC da morte, congelamento dos serviços essenciais para o brasileiro, que é saúde, educação, segurança, por 20 anos, congelar. Se hoje já não tem mais recurso, para congelar por 20 anos, serviços como saúde, educação, segurança, onde é que a gente vai chegar? Então ele votou a favor, não só ele, o Armando Monteiro, mas o Mendonça Filho, o Bruno Araújo, que é da equipe do Temer, que vai votar inclusive contra a nossa aposentadoria, a aposentadoria do povo. Poucas pessoas vão conseguir se aposentar
poucas pessoas pobres vão conseguir se aposentar com essa reforma da Previdência. Mas esse pessoal que está aí como oposição no governo do estado de Pernambuco, esse pessoal, se você observar, é tudo raposa. As velhas práticas políticas, coronelísticas, e que está votando contra o trabalhador. Sempre eles foram contra o trabalhador. Em nenhum momento da história desse povo aí, eles foram a favor do trabalhador. É a favor de retirada do direito para beneficiar quem? Quem eles realmente representam. Os empresários, os grandes empresários desse país. Porque o Armando Monteiro, você sabe, ele foi presidente do CNI, Conselho Nacional da Indústria. Né? Representa quem? O grande empresariado desse país. E vai beneficiar os trabalhadores? Onde? Que ele já está aí dando sinalização que votou contra os trabalhadores e vai continuar votando. Então é esse povo que se diz oposição a um governo também que estava junto. O Bezerra Coelho, por exemplo, que é delatado nas operações todas da Lava Jato, está aí como uma das lideranças, e que estava perto do Paulo Câmara, é inclusive senador pelo PSB. Né? Então, esses absurdos, esse aliado, essa mistura que não tem diferenciação. Tudo é a velha política. Por isso que o pessoal hoje está representando a nova política. O pessoal tem crescido. O pessoal foi no Rio de Janeiro ao segundo turno com Marcelo Freixo. O pessoal foi em Belém para o segundo turno com Edmilson. O pessoal foi em São Paulo, na cidade para o segundo turno também, no interior de São Paulo, que tem mais de 200 mil habitantes. Na verdade, quase 400 mil habitantes. Sorocaba, né, para o segundo turno. Né, o pessoal hoje tem um deputado e um vereador do Recife e um vereador também afogado em Gazeira aqui no estado de Pernambuco. Então o pessoal agora vem disputar, né? Com um programa programático, né, um programa do povo. A gente faz parte da TLS, que é justamente Trabalhadores na Luta Socialista. Então essa TLS que a gente faz parte do pessoal é justamente a junção de sindicalistas, de representantes de movimento social, que é o que dá justamente a afeição ao pessoal de partido de trabalhadores, partido do movimento social, partido, enfim, do povo trabalhador e lutador. E é isso, e eu tenho certeza, tanto Gesualdo, se for escolhido para ser candidato a governador, como o Ivan Moraes, que é o vereador da cidade do Recife, um dos dois vai ser o nosso pré-candidato. Eu acho que essa semana, ou no máximo na próxima semana, a gente está decidindo isso. E eu, sem dúvida, apoio o pré-candidato Gesualdo Campos, porque é uma competência grande, tem demonstrado isso nos sindicatos policiais civis. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu vou conversar com vocês dois agora sobre o pessoal do Partido Novo 2004, com a inscrição em 2005, né? Fundação, a criação do partido, e a ideia é que o partido cresça. E para crescer ele precisa de filiados, de candidatos. Não sei como é que vocês estão fazendo esse trabalho. Eu queria falar sobre isso, especialmente aqui em Nazaré da Mata, se já tem gente filiada ao pessoal e como é que se faz para filiar. Olha, pessoal, por que eu escolhi o pessoal, né? Sou novato do pessoal, eu escolhi porque o pessoal é um partido, além de ter um diálogo e uma democracia grande internamente, o pessoal trata a coisa pública com muita seriedade. Nós temos 7 deputados federais, né? Tínhamos um senador, mas o senador vacilou e saiu do pessoal justamente porque nós fomos aí questioná-lo. É a prática do partido. Agora mesmo expulsamos um deputado estadual no Rio de Janeiro porque votou a favor da permanência do presidente da Assembleia Legislativa, que está preso. Votou, foi expulso do pessoal no mesmo dia. Então a prática da gente é muito coerente, né, nesse combate com a corrupção. Então nós não tivemos nenhum candidato nosso, nenhum deputado federal nosso delatado, está fora da corrupção. É um partido que prega pela honestidade, pela transparência. Por isso que eu escolhi o pessoal. O pessoal está crescendo muito em todo o país. E mais especificamente aqui em Pernambuco, como eu já te disse, fizemos um vereador na cidade do Recife, um afogado em Gazeira, mas também interiorizamos muito nesse período aí de 2, 3 anos o pessoal. O pessoal teve candidato aqui em Vicência, o pessoal teve candidato na maior parte, em todas as cidades da região metropolitana, com exceção só de Jaboatão, não foi, Gesualdo? Com exceção apenas de Jaboatão, mas o restante nós tivemos candidato, inclusive um candidato que foi bem votado, lá no Cabo de Santo Agostinho, estava entre os 3, apareceu, que foi o nosso amigo Gleidson. Então a gente está crescendo, a gente vai ser sim
mais uma opção política forte aqui no estado de Pernambuco, né? Sem dúvida nenhuma. Aqui em Nazaré a gente está iniciando esse processo de filiação, chamar a juventude que preza por uma sociedade igualitária, uma sociedade menos desigual, menos violenta, que aí pode procurar o companheiro Arnaldo, que é irmão de Dida, né? Dida, professor. Todo mundo conhece, o companheiro Everaldo também, que é do Sindicato dos Servidores Públicos aqui, está fazendo filiação. É importante a gente iniciar justamente um novo debate político aqui no interior. A gente vê muito essa questão do coronelismo, né, de dualidade política, a oposição e a situação no interior. Tem que sair disso, tem que sair de dois grupos políticos, tem que formar outros grupos políticos com a nova forma política de se fazer política aqui no interior do estado. Aqui em Nazaré eu conheço muito bem, inclusive dizem que o Nino, que é um político antigo aqui com velhas práticas políticas, mas é um candidato popular, né? Um candidato popular que é prefeito, mas a gente já sabe que já só tem o outro lado, que é o lado do Nado, que disseram inclusive que o Nado está de férias. Então tem que parar com isso. Eu acho que a população tem que participar mais, não ter essa dualidade, né? Tem que colocar uma terceira, quarta, quinta via para discutir com a sociedade e escolher uma nova forma de fazer política. É por isso que o pessoal está também aqui disposto a fazer esse debate em Nazaré da Mata, não é isso, Isoldo? Correto. Vamos falar. Não, a gente tem essa disposição, né, e tem esse debate público, né. Hoje Áureo é um dos companheiros que está à frente desse trabalho aqui nessa região da Mata Norte, e vamos estar junto aqui em Nazaré da Mata para construir o partido. Muito bem. Aqui em toda a região. Carpina a gente já está iniciando também, Aliança a gente está iniciando, em Paudalho a gente está iniciando, Goiânia, Condado, né, Itambé, Ferreiros, Timbaúba a gente está iniciando esse processo, Macaparana a gente está iniciando esse processo. Como eu sou daqui da zona da Mata Norte, eu estou fazendo essa discussão nas cidades que eu conheço, lideranças políticas, lideranças sindicais, lideranças em movimentos sociais, e levando essa bandeira e as propostas do pessoal para o pessoal analisar. É importante ter muitos diálogos, é importante ter representação política e ter discussão política. Nós não podemos continuar com esse retrocesso que está aí de coronelismo, de ter dualidade no estado de Pernambuco, nessas cidades. A gente tem que sair dessa... De câmaras omissas, né? De câmaras omissas, que agora... Vereadores que só praticamente negociam o que vai votar. Então, a gente está assistindo em vários locais aí que as pessoas... O vereador que não vota porque não recebeu um benefício. E a população fica à mercê dessa politicagem. Não representa o povo. Só prejudica o povo, né? Porque enquanto eles fazem a remaracutaia lá, pedindo um recurso para o bolso dele, está faltando hospital para o povo, educação, segurança, né? A melhoria até na limpeza da cidade, eu tenho visto isso por aí. Então a gente tem que combater isso, principalmente a juventude, tem que estar comprometida, não tem outra opção, só a política resolve. E o jovem, ele tem que vir para a política, discutir política, porque a política é a forma de organização da sociedade, a forma de organização das cidades, do estado e do país. Não tem outro tipo de mecanismo, de instrumento que não seja a política. Por isso que a gente tem que chamar e não ficar submetido à ordem de, às vezes, muita gente canalha, né, como está hoje na política nacional, a canalice, a corrupção, a sacanagem, levando todos os recursos nossos, porque os recursos são nossos, são impostos que todo cidadão paga para ser investido em educação, saúde, segurança, e está aí, não tem investimento nenhum, porque os corruptos estão levando para o seu bolso. É preciso engajamento da sociedade, dos jovens, para mudar essa forma de fazer política, fazer uma política realmente para o povo, para o bem-estar social. Muito bem, eu tenho o prazer de conversar aqui com o Áureo Cisneiro, que é presidente do Sinipol, Sindicatos Policiais de Rio de Nazaré da Mata, e com o doutor Gesualdo Campos, um pré-candidato a governo, outro pré-candidato a deputado estadual. Você tem o seu candidato? Traz ele para cá, para a gente conversar. Aqui a gente quer ouvir todo mundo, para você, eleitor, escolher. Política não é má, político corrupto é que está destruindo o Brasil. Obrigado a você, esse é o programa Diário da Cidade.